vamos começar nosso vídeo assim. Bom, você é um praticante do Ho'oponopono, então eu acredito que você faça o uso dos mantras, que nós usamos a palavra frases de luz, afirmações de luz. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão ou obrigado. Bom, mas a grande pergunta aqui na questão é, você sabe do que se trata esses mantras? Você sabe a origem? Eles realmente funcionam? Então, a maioria das pessoas que falam sobre o Ho'oponopono não fala sobre os mantras. E aqui é importante entender que a palavra mantra é uma palavra da Índia. Nós estamos falando sobre um trabalho do Havaí. Mas costumeiramente nós usamos a repetição dessas palavras e toda a repetição de palavras é chamado de mantra. Bom, vamos aprender um pouquinho sobre isso, porque é essencial. Duas coisas fundamentais no Ho'oponopono. Primeiro, você entendeu como que é feito o Ho'oponopono, o que tem por trás dessa terapia de cura, né? Então, se você não entende, se você não sabe, se você não busca, se você não se aprofunda, fica muito superficial, né? É como se você, por exemplo, comprasse um carro novo, mas você não lê nem o manual. Você não sabe que tipo de gasolina que você vai pôr, se é álcool, não sabe a pressão dos seus pneus, não sabe que tipo de bateria que tem o carro, não sabe um monte de funcionalidades que pode te ajudar muito, né? Então, vem aprender um pouquinho mais sobre os mantras, como eles têm um papel importante durante a realização do Ho'oponopono. Bom, eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas e vamos lá. Começa mais um vídeo sobre Ho'oponopono. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o mantra. Vamos falar de uma forma mais descontraída, para que a gente possa entender de onde veio esse mantra, né? Bom, sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado, ou gratidão. Esse mantra foi criado lá no Havaí. Mas quando eu falo mantra, a palavra me remete à Índia, aos preceitos indianos. Então é daqui que eu vou falar para a gente poder entender um pouquinho melhor como que funciona o processo interno do mantra, não as palavras em si. Tem vídeos anteriores que eu já falei como funciona sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Hoje eu vou falar como que funciona o mecanismo interno envolvido na repetição dos mantras. Então a primeira coisa, né? Primeira coisa é que o mantra é uma palavra sânscrita, vem lá da Índia. E é interessante, né? O sânscrita ele tem toda uma história, um mito sobre a criação das letras do sânscrito, né? Dizem que entre os homens caminhavam os sábios e que muitas vezes eles tinham a capacidade de parar, silenciar a mente e muitas vezes eles ouviam até os chakras, que são os centros de energia do corpo. E dizem que os chakras emitiam uma vibração que soprava como se fosse uma sílaba. E aí foram criadas as sílabas e as vogais, entre aspas, né, do vocabulário sânscrito. Então é muito interessante isso, né? Por causa dos sábios que ouviram aquela roda dos chakras soprando as palavras, as consoantes, as vogais dessa escrita sânscrita. Muito bonito mesmo. Bom, então o mantra ele tem essa origem sânscrita que vem lá da Índia. O man significa mente, pensar, é o lado mental. E o tra significa libertação, para liberar-se da mente. Então, se você for analisar, o mantra ele é um libertador da mente, ele quer parar a mente, ele quer cessar, para você entrar em contato com a sua essência. É isso que faz o mantra. E vai mais além, né? Qual que é a origem do mantra? O mantra ele vem lá de mais ou menos 5, 6 mil anos atrás. E ele era realizado nas tribos xamãs. Os curadores, eles entoavam palavras, que eram os mantras, para alguma finalidade. Os mantras são para várias finalidades. Mas tudo começou lá. Na Índia, que é o foco, o que aconteceu? Tinha os sadhus, né? Os sadhus eram as pessoas que meditavam. Eles, na meditação, eles praticavam alguns sons diferentes.
E eles buscavam na prática do som, ininterruptamente, atingir algum estado de iluminação. Então, cada som que eles utilizavam, eles começaram a perceber que servia para alguma coisa. Tanto é que um dos sons milenares na Índia é o Om, onde você fala Om. É um som sagrado na Índia, é onde tudo começou. De repente eles começaram a perceber, né, que cada som, cada emanação vocálica que eu fazia, eu tinha um tipo de propriedade. Então uns acalmavam a mente, outros tinham uma pureza nos pensamentos, estabilizava os pensamentos, equilibrava, conduzia eu a um estado de introspecção, conduzia eu a um contato com a minha essência. Então, eles começaram a perceber que os mantras tinham uma finalidade. E começaram a passar isso para as outras pessoas. E aí, os sadhus desenvolveram esse sistema de fazer os mantras para determinadas finalidades. Muito bem, se isso vem de 5, 6 mil anos atrás, a gente entende que toda palavra, todo mantra, ele tem um poder, é o verbo, né? Como diz o verbo na Bíblia, tem poder. O poder está internalizado quando você emana da sua boca o mantra. Então ele tem um objetivo, tem um propósito. E é interessante que o mantra, ele é uma vibração física também. E é uma vibração psicofísica, porque age no seu físico e age também aqui na sua mente. Então, tem propriedades, muitas vezes é energética, que os mantras chegam nos nossos chakras, tem os mantras dos 7 chakras, cada chakra eu faço um mantra diferente para alinhar, equilibrar, balancear, ou seja, fazer com que ele rode no sentido correto, que ele tenha uma velocidade apropriada, padronizada dele. Então, os hindus, né, os indianos, eles têm toda essa característica de usar os mantras para essas finalidades. Muito bem. Os católicos também não é diferente, não. Quando você, por exemplo, reza um rosário em latim, você sente aquela energia sagrada. É impossível você não sentir. Né? Quando tem os cantos gregorianos também em latim, você sente, né, os monges cantando aquela vibração poderosa, energética, milenar, no seu corpo e aqui na sua mente. É psicofísico, né? Então é muito interessante falar sobre os mantras, né? E os mantras, eles trazem para nós uma experiência milenar, se você for ver bem. São 6 mil anos atrás que isso vem vindo de geração em geração, com os mais propósitos mais diferentes, né? Então, o mantra em si, ele tem uma capacidade de eu fechar uma comunicação com o mundo externo e entrar para o meu mundo interno, a conexão. Facilitar isso. Facilita a minha conexão, minha auto-observação, o meu aquietar a mente. E por fim, né, é claro, os indianos, eles têm uma proposta muito diferente em relação aos mantras. Eles têm um local que eles fazem que é um local sagrado, é o local certo para eles. Eles vão fazer no dia a dia assim, no meio da rua. Não, eles escolhem um local sagrado para você fazer um mantra, porque eles entendem, né, que é o sopro divino o mantra. Além do local, uma postura. Eles têm toda uma postura. Assim, quando, por exemplo, você vai fazer uma meditação mântrica para alinhar os chakras, tem uma postura, coluna ereta, para toda a energia estar balanceada, alinhada. A coluna é o centro onde passa todos os chakras, né? Os 7 principais pelo menos. Então tem todo esse histórico para você entender. Tem a postura, um local, um horário específico. Eles têm um horário onde você vai praticar os mantras. É interessantíssimo isso, porque também reforça que você não entre no sistema dos sabotadores. Tudo que na vida você tem um horário certo para fazer, os sabotadores não entram. Porque aquele é o seu horário, você já está pré-estabelecido, você criou o hábito lá. Então, habituar-se a fazer o mantra, o Ho'oponopono, por exemplo, naquele horário é imensamente positivo. Sem falar que eles têm uma alimentação muito saudável para evitar qualquer tipo de manifestação negativa durante o mantra. Então, uma alimentação balanceada. A mesma coisa, né? Você não vai fazer um Ho'oponopono e de repente você acabou de comer uma feijoada, uma comida pesada, você vai ficar lá 15 minutos fazendo aquele
aquele seu momento sagrado, e você não vai, quanto mais confortável você tiver, melhor, você não vai estar desconfortável fazendo um ritual desses, né? Então, o ideal é você se colocar numa alimentação bem tranquila, bem leve, equilibrada. E claro, sempre eu falo, a intenção positiva. Eu acredito que no Ho'oponopono, quando a gente usa os mantras, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado, nós fazemos a petição antecipadamente. Deus limpe em mim alguma coisa. Deus limpe, desbloqueie em mim alguma coisa. Quando eu faço essa conexão com a divindade e depois me coloco na postura de repetir os mantras, eu preciso entender que a intenção deve ser muito positiva. A intenção nesse sentido conta. Por quê? Veja bem, eu tenho uma pessoa que eu não gosto, então vou fazer uma petição para afastar essa pessoa. A intenção é negativa. Nós não estamos aqui querendo afastar os seres humanos de nós, do nosso convívio. Nós temos que aprender com os seres humanos que passam a nossa vida. Cada ser humano que passa a nossa vida tem um motivo de estar aqui. Assim como nós entramos na vida de certas pessoas, nós temos um motivo. Então, nessa troca, que o universo é uma constante troca, é um respirar, né? O universo é um respirar, nós somos um respirar. Nós entramos na vida de pessoas, saímos da vida de pessoas, nós nos magoamos com pessoas, mas nós magoamos também outras pessoas. Então a gente precisa ter essa cautela de entender que a intenção positiva é necessária. Por exemplo, vou fazer um Ho'oponopono. Se eu falo de amor, como que eu vou fazer com uma intenção diferente? Se eu falo de perdão, como que eu vou fazer com uma intenção diferente? Se eu falo para agradecer, como que eu vou fazer com uma intenção de reclamar? Então a minha petição, ela deve ser extremamente objetiva, bem clara, o que eu quero, o que eu desejo, mas no formato de entender que eu preciso alinhar com a intenção do Ho'oponopono. Não vou excluir nada, eu tenho que entender-me. Por exemplo, olha, que Deus limpe de mim todas as pessoas que entram no meu caminho e prejudiquem minha autoestima. Não existe isso, né? É muito mais fácil você falar assim, Deus limpe em mim todas as minhas carências, minhas desvalorizações, meu sistema de comparação. E aí isso daí vai se eliminando. Porque é muito mais fácil entender que eu sou responsável. Pensa comigo. Eu não preciso ficar expurgando as pessoas da minha vida. É como a gente fala, por exemplo, eu tenho 2 vídeos que falam sobre os vampiros energéticos, né? E os vampiros energéticos é algo muito interessante, porque a gente acha que as pessoas sugam a nossa vida, né? Suga a sua energia, suga você. Só que se você não permite, ninguém suga nada. É muito claro isso. Eu não sei se você já percebeu, embora a gente está saindo um pouquinho do assunto, mas entenda o seguinte, você já viu algum vídeo, algum filme sobre vampiro, sobre Drácula, essas coisas? Você já percebeu que o vampiro, quando vai entrar na casa de alguém, ele só pode entrar se tiver uma coisa, é a permissão. Se a pessoa não dá permissão para o vampiro entrar, então não acontece nada, ele não entra. O vampiro vem disfarçado, mas eu dei permissão. Então, precisa entender que a gente precisa se fortalecer no amor, na gratidão, no perdão, no entendimento, da responsabilidade. Que se alguma coisa eu quero afastar, eu preciso antes aprender. Quando eu aprendo, eu não excluo, eu integro, porque aquilo teve um papel na minha vida. Se eu estou passando uma dificuldade, seja financeira, relacionamento, em família, o que for, tem uma finalidade. Não existe nada sem finalidade na tua vida. Se você acha que existe algo sem finalidade, então é o acaso. Nós estamos entregues ao acaso. As coisas acontecem por acaso. Então está tudo bem, né? Eu fazer bem ou mal para a pessoa, não tem problema. É tudo por acaso mesmo. Agora, quando eu percebo que tudo tem uma finalidade, pessoas, acontecimentos, experiências que nós vivenciamos, lições que nós devemos aprender, quando eu presencio, sinto essa essência, né, aí é claro que eu englobo o Ho'oponopono de uma maneira prática. E é esse o contexto. Não adianta nada, né, nós sentarmos aqui, tem muita gente que compra japamalas caríssimas, começa lá a tagarelar, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sai daqui, vai brigar com o filho, vai brigar com o marido, esposa, vai gastar dinheiro compulsivamente, não perdoa, é uma pessoa que só reclama. Eu falo, como que você está melhorando assim? É como você entrar, por exemplo, num lugar sagrado
tentar buscar purificação, você sai daí e se sujar novamente. Não adianta nada. Ou seja, eu entro com meus pés no meu templo sujos. Não funciona assim. Vamos parar um segundo. Muitas pessoas falam assim, Paulo, mas isso daí você está querendo iluminar a gente, né? Não é uma questão de iluminação nesse contexto que se fala, não tem pessoas iluminadas. Isso daí é conto da carochinha. Aquela pessoa é iluminada, aquela pessoa... A gente sempre está buscando salvadores, essa que é a verdade. Encara o sistema, bem claro, cada um está num sistema de evolução, estamos evoluindo, alguns estão ajudando os outros. Eu ajudo aqui, mas eu sou ajudado lá. É assim que funciona, é a respiração do universo, é o dar e o receber. Então aprenda nesse sentido, né? Então vamos fazer o Ho'oponopono com os mantras. Os mantras têm esse poder, né? Ele vai cessar nossa mente, vai nos libertar de algumas coisas naquele momento, onde eu estou me conectando, estou pedindo, estou fazendo a minha petição e estou me liberando, né? Minha energia vai mudar. Porque, veja bem, se eu entro no Ho'oponopono, eu estou decepcionado, revoltado, uma energia negativa, é esse o momento que eu tenho que fazer o Ho'oponopono. Tem muita gente que fala assim, hoje eu não consigo fazer, Dr. Paulo, Ho'oponopono. Mas é hoje que você tem que conseguir fazer. Quando você estiver bem, é outra história. Mas agora que você está passando por essa dificuldade, é agora que você tem que sentar aqui. Aí você senta, faz a sua petição, faz os mantras. Os mantras, então você vai gerar automaticamente um conjunto de repetições. São palavras poderosas dentro da prática do Ho'oponopono. Sinto muito é algo que a gente não fala costumeiramente. Quantas vezes você já falou sinto muito? Olha, só para ter uma ideia, nos últimos 10 anos da tua vida, perceba, sinto muito, me perdoe. Quando você falou para alguém me perdoe, pensa, analisa. Aí eu te amo as pessoas falam, né? Mas eu quero ver você falar, por exemplo, para o teu pai. Fala eu te amo pro teu pai. Chega no olho do teu pai e fala, pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Faz isso. Olha que desafio que é. Então todo mundo fala, eu te amo para isso, eu te amo pro namorado, conheceu aqui em um segundo, eu te amo. Está lá na rede social, que é online, né? Eu te amo. Mas você olha para aquela pessoa que te trouxe a vida aqui e fala, mãe, eu te amo. Olha o desafio. Não fala. Então, começa a entender, né? E no final, gratidão. As pessoas falam gratidão por tudo, né? Hoje em dia é impressionante. Qualquer coisinha é gratidão, mas só pelas coisas boas. Nós temos um curso de gratidão onde você aprende o que é gratidão mesmo, sem essas coisinhas que ensinam por aí. Tudo que isso ensina por aí, isso aí não faz sentido, né? Isso aí é coisa para boi dormir, como dizia minha avó, né? Isso aí é historinha de ninar. Vai aprender o que é gratidão mesmo. Gratidão é uma força poderosa, muda a tua estrutura de energia, teu pensamento, a tua reverência em relação ao universo, a tua vida. Então é muito diferente a gente encarar essas situações como desafios, né? A gente precisa melhorar esses aspectos. Então você começa a fazer os mantras, começa a se interiorizar, começa a se libertar daqueles pensamentos negativos, torturantes, que não estão te ajudando a te colocar no equilíbrio, ao centro. Então os mantras têm essa finalidade. E é interessante porque a gente fala, é claro, dos mantras no sistema havaiano, sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado, mas a criação deles é lá da Índia. Passa, é claro, por todo o universo, é uma linguagem universal, né? Os mantras se repetem nas mais diversas religiões, nas mais diversas formas de meditações. Então, é impressionante como é muito bem utilizados os mantras, com essa finalidade, libertar a nossa mente, liberar-se, para a gente se conectar com a nossa essência, aonde estão as respostas. Eu oro, eu falo. A oração é falar. Deus limpa em mim, eu estou falando, é o começo da oração. De repente eu faço os mantras, eu paro e escuto. E é durante os mantras, muitas vezes, que você tem alguns insights. Eu, por exemplo, quando eu estou naquele dinamismo do meu dia a dia, que eu vejo que o meu padrão vibratório já está baixando, muito problema, muita complicação das pessoas, eu tenho que entender, eu tenho que avaliar, eu tenho que estruturar, eu tenho que dar uma resposta de forma equilibrada, sábia. Então eu paro um segundinho, respiro profundamente, faço sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado. Por várias vezes, minha mente começa a entrar novamente naquele equilíbrio. E aí as coisas fluem. Então, hoje, entenda como funcionam os mantras. É muito importante
a gente saber a origem das coisas. Se a gente não sabe a origem, a gente começa a praticar sem sentido. Eu tenho alguns amigos, por exemplo, que numa determinada época, eles praticavam mantras. Eu falava assim, o que você está praticando? Ah, estou praticando um mantra indiano. E como é? Então ele entoava todo o mantra indiano. Eu falei assim, mas peraí, você está entendendo o que significa isso daí? Aí a pessoa falou assim, não, é um mantra que eu vi lá e comecei a praticar, mas você não sabe o que significa? Sabe, doutor Paulo, eu nunca perguntei a mim mesmo o que significava. Eu falei assim, então você tem que saber o que significa. Você está praticando uma coisa sem saber? Isso não faz sentido, né? Imagina, eu vou praticar uma coisa que eu não sei o que é. Não tem como você praticar uma coisa que você não sabe. Você não sabe se está fazendo bem para você, se vai fazer mal. Você não sabe as raízes, não sabe a ideologia, a filosofia, o conteúdo. No final, é muito estranho, né? É igual assistir um vídeo na internet, né? Eu vou lá no YouTube, eu vou assistir um vídeo. Quem é essa pessoa? Eu nunca ouvi falar. Então vou procurar saber. Às vezes está explicando o Ho'oponopono, a pessoa nem sabe nada sobre o Ho'oponopono. E está te passando uma coisa que você vai começar a praticar sem saber. Olha que interessante que é. Você já parou para pensar sobre isso? Tem muita gente, né? E não é só no assunto do Ho'oponopono. Eu estou falando de assuntos em gerais. Você acaba pescando a ideia e introduzindo na tua vida, mas não sabe nem de onde veio. Tem algumas técnicas, por exemplo, que chegam na internet, aí no YouTube, você olha e fala assim, mas de onde veio isso? E ninguém sabe, né? Alguém inventou alguma coisa, colocou lá e todo mundo começa igual, sabe, ficar escrevendo frasezinha, todo dia, toda hora, de noite, de manhã, e você gasta toda a tua energia com aquilo, onde você poderia ter fazendo uma prática objetiva mais clara, estruturando uma organização na tua vida. Mas não, ela achou um negócio lá que, naquele momento de desespero, isso é maravilhoso, daqui é que vai me salvar, né? E se não salva, depois reclama. Mas a responsabilidade é nossa. Então, conhecer aquilo, a origem, é o primordial. Não só daquilo que você está aprendendo, mas também de quem está passando para você. Então fica a minha dica aí. Eu acho que é uma dica sagrada. Eu jamais comprei um livro sem olhar e saber sobre o autor. E sem abrir a capa lá dentro, ver o conteúdo. O conteúdo é tudo, né? Você não vai comprar uma garrafa de refrigerante vazia. Você vai comprar uma garrafa com um refrigerante dentro. Então é muito claro, é necessário isso. Senão, você começa a aprender as coisas da maneira errada e com as pessoas erradas. Então segue minha dica para você. Hoje, além dos mantras que nós aprendemos, falamos um pouquinho mais sobre a intimidade do Ho'oponopono no nosso dia a dia. Então, bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Encontro você num próximo vídeo, é claro. E se você quiser participar do nosso canal lá do Mensagens de Sabedoria, no nosso WhatsApp, ele completa nesse mês 4 anos. 4 anos enviando todos os dias mensagens que faz as pessoas refletirem, pensarem melhor, entenderem sua vida, se questionarem. A gente precisa parar com aquela velha mania de não pensar. A gente precisa pensar sobre nossa existência, né? Pensar sobre alguns valores, pensar sobre a importância de algumas coisas na nossa vida, fazer escolhas melhores. Isso é fundamental. 4 anos agora, em março, estamos lá, Mensagens de Sabedoria, falando dos mais diversos assuntos, não somente Ho'oponopono, mas tudo muito bem integrado. Isso que é o importante, fazendo você pensar melhor, sentir melhor. E também, né, é nesse mês aqui que eu completo 40 anos de atividades profissionais. São uma estrada muito grande aí de trabalhos na área da saúde. Então eu trago todo esse meu profissionalismo, essa minha responsabilidade com você na minha vida cotidiana, com todas as pessoas. Eu acho que o que vale entre todos nós é estreitar laços de confiança. Laços de confiança é a coisa mais preciosa que tem. Todos os relacionamentos são baseados em 2 coisas. Primeiro, confiança e respeito. E são 2 conjuntos essenciais de coisas que nós temos, porque nós respeitamos todas as pessoas. Tem pessoas que chegam no nosso canal aqui, criticam o canal, não tem problema nenhum. Eu respeito porque cada um tem seu modo de pensar, isso é fundamental. Vai no meu WhatsApp, pensa diferente, não tem problema. Vamos conversar, vamos entender, vamos pensar, vamos trocar ideias. Isso é o fundamento básico. Se não tem isso, eu me torno uma pessoa inflexível, né? Então, eu posso ter um ponto de vista que amanhã talvez se torne um pouco mais maleável. Esse é o objetivo do crescimento, né? O segundo é a confiança, né? Eu falo que confiança é tudo também.
Porque, veja bem, as pessoas passam aqui no meu canal, de repente elas têm uma dificuldade. Você pode ver aqui nos comentários, né? Tem uma dificuldade e eu coloco lá, procure nosso WhatsApp. Porque é uma dificuldade muito particular, não dá para explicar a resolução, a orientação em alguns segundos. Então eu peço para que ela passe no nosso WhatsApp. Ela chega no nosso WhatsApp, quem que vai atender ela? Ora, em geral, as boas-vindas é o nosso pessoal de assessoria. Mas depois eu converso com a pessoa. Eu dou um áudio, busco mais questionamentos a respeito do problema, sento com a pessoa e faço minha orientação para ela. Eu não cobro nada por isso, tá? Mas é interessante nesse processo que é aí que você estreita a confiança. Eu pergunto a você, tem alguém que você vai em algum canal que faz isso? Que já te atendeu prontamente, conversou, mandou uma mensagem para você? Eu não sei. O meu trabalho é esse. Eu trabalho todos os dias fazendo as minhas consultas diárias, mas eu guardo sempre um momento para a gente estreitar o seu relacionamento e crescer, melhorar. Isso que é o fundamento. Não tem nada mais além disso. É um ajudando o outro. Afinal, todo mundo está no mesmo barco, né? O furinho do barco lá na frente não significa que só aquela parte do barco vai furar, não. É o barco inteiro. Nós estamos todos juntos, todos unidos, nós somos todos um. Isso é importante a gente entender. É a conexão, a conectividade entre as pessoas. Isso é Ho'oponopono. Então, vai lá no nosso WhatsApp. Seja bem-vindo, receba nosso CD de entrada, nossos cursos gratuitos de entrada, né? Participe. E, claro, sendo assim, eu fico muito feliz em comemorar esses 4 anos com você lá no nosso WhatsApp, 10 anos aqui no YouTube e seguimos junto essa jornada de crescimento. Eu aguardo você no próximo vídeo. Até lá!